O conceito de kaiju transcende meramente a definição literal de besta estranha. O kaiju no imaginário assume múltiplas facetas, representando não apenas uma criatura de ficção científica ou fantasia, mas sim uma metáfora da própria condição humana. Sua ambiguidade enquanto protagonista, antagonista ou força natural espelha a complexidade das relações humanas e da existência em si, e das complexidades e ambiguidades do próprio Japão. Os japoneses conhecem muito bem as forças da natureza. Sou historiador e não geólogo, mas numa pesquisa rápida conseguimos saber facilmente que o Japão está localizado próximo ao contato entre 4 placas tectônicas. Isso causa uma vulnerabilidade a abalos sísmicos e tsunamis nas mais diversas intensidades. Dizem os especialistas que eventualmente Tóquio vai ser abalado por um terremoto de proporções colossais. Os kaijus também representam essa força incontrolável da natureza. A evolução do kaiju como tema cultural no Japão pós-Segunda Guerra Mundial parece refletir a transformação da sociedade japonesa diante da influência americana e o trauma do conflito. Além dos crimes de guerra cometidos pelo Japão, como o massacre de mais de 100 mil civis chineses em Nanquim, ou trabalho forçado de coreanos e que não podem ser ignorados, mais de 150 cidades japonesas foram bombardeadas por aviões, resultando na morte de mais de 500 mil japoneses. Em Hiroshima e Nagasaki, mais de 140 mil e 70 mil pessoas tiveram a vida ceifada, respectivamente, pelo resultado dos ataques nucleares lançados pelos Estados Unidos. Com o passar dos anos, o número de mortes aumentava pelo efeito da radiação, afetando até os filhos e netos dos que sobreviveram às bombas. Além do preconceito com que esses sobreviventes foram tratados, muitos perdendo suas casas e não tendo a reparação social necessária. Por muito tempo, o Japão não se responsabilizou pelos seus próprios crimes de guerra, lembrando a guerra pelo seu ponto de vista como vítimas. A responsabilização pelos crimes de guerra continua um tema ambíguo. Claro que não existe justificativa histórica para os ataques com bombas nucleares lançados pelos Estados Unidos, ainda mais numa guerra já praticamente findada naquele momento, que também é um tema delicado. Nos 6 anos seguintes, o Japão foi ocupado por forças aliadas, sem perder mesmo assim a figura simbólica do imperador. Na opinião do cientista político Masao Murayama, o governo imperial introvertido havia distorcido o caráter do Japão durante a guerra, conduzindo o país a uma derrota devastadora, sendo agora necessário um retorno ao modernismo universal. Assim como os kaiju, o Japão se dividiu em um antes e um depois da guerra, reconfigurando sua identidade através da assimilação e reinvenção de elementos estrangeiros, como o cinema hollywoodiano, ou esse modernismo tecnológico ocidental, no qual tiveram que retornar para tentar superar os efeitos da guerra. Sem precisar mencionar aqui, mas já mencionando Tomiyuki Tanaka, Ishiro Honda e Eiji Tsuburaya, gênios por trás da criação de Godzilla e posteriormente da família Ultra, que teria e tem os kaijus mais famosos. Esses criadores parecem ter capturado diretamente do inconsciente coletivo esses arquétipos monstruosos, nascidos do fim da Segunda Guerra e do trauma da bomba. Não ignorando aqui, claro, raízes mais antigas dos kaijus, advindas do teatro tradicional japonês. Os kaijus, monstros titânicos, colossais, que emergem das profundezas da terra e também do inconsciente humano, não apenas despertam temor, mas também alimentam nossa imaginação de maneira transcendental e criativa. Ao confrontar essas manifestações da natureza indomável, somos forçados a refletir sobre nossa própria fragilidade e limitações diante de forças além do nosso controle. Enquanto alcançamos feitos monumentais na esfera da tecnologia e do conhecimento, permanecemos vulneráveis às catástrofes naturais e à imprevisibilidade do universo, como terremotos, enchentes ou epidemias. Os kaiju, portanto, encarnam a dualidade entre o poder humano e a humildade diante da vastidão cósmica, nos convidando a contemplar o mistério e a grandiosidade do mundo em que habitamos, e que o habitamos de forma tão cotidiana e reflexiva. Os kaiju e Jaspion são marcantes e cativantes. Quem não se lembra de Namagideraz, um amigo do menino galáctico, Gamadoraz no episódio mais sério da série,
O Paregonta, o caju desenhado por uma criança. O poder imagético dos cajus são tão profundos que sonhei quando criança que um caju aparecia no morro que tinha na frente da minha casa. No sonho eu me escondia debaixo da cama. Antes de me esconder, quando estava correndo, via Dylion vindo sobre as nuvens. No sonho eu não vi a luta. Talvez Jaspion não tenha destruído aquele caju, pois ele ainda continua vivo em minha mente. Sim, esses cajus deixaram uma marca profunda na minha infância, influenciando ainda hoje na minha contemplação do fantástico e do colossal. Até hoje, tantos anos depois, ainda me fascina. Em última análise, os cajus são mais que simples criaturas gigantes. Eles não são monstros. São símbolos da condição humana, da luta contra forças além do nosso controle e da incessante busca por significado em um mundo caótico e imprevisível.